Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Hoje estamos no dia 23 de abril, esse programa é gravado dia 23 de abril, e vamos discutir a questão do sistema de justiça no Brasil. Mas antes de eu começar essa conversa e apresentar os participantes de hoje, eu quero primeiro fazer só 2 agradecimentos de pessoas que ajudaram muito aqui nos últimos dias a promoção do canal e a melhoria dele. Um é meu amigo de velha data, contrabaixista, exímio, teve um bom professor no começo da sua carreira musical e técnico de som, Marcelo Lavorini, que tem o Estúdio Mentilab na Baixada Santista e, enfim, trabalha com esse tipo de coisa. Tem um canal também no YouTube, depois eu vou colocar aqui o link do canal. E o outro, Pedro Doria, com quem eu conversei nesses dias, tive a oportunidade de falar com o Pedro Doria para o canal dele, o Conversas com o Meio, e o Pedro muito gentilmente promoveu aqui o Fora da Política Não Há Salvação, esse nosso canal. E, evidentemente, isso ajudou muito. Conseguimos aí de ontem para hoje, depois que ele colocou o vídeo, passar os 1.000 seguidores aqui do Fora da Política Não Há Salvação. E é um feito, a gente ainda está com menos de um mês de canal e atingiu essa marca, o Felipe Neto que se cuide, estamos chegando lá, logo logo o alcançaremos. Pois bem, mas para falar de sistema de justiça no Brasil, eu convidei 2 colegas que trabalham com esses temas, né, de sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Supremo, enfim, todas essas questões da interface do direito com a política. E são 2 tricolores, né? Ela é uma tricolor gaúcha, embora radicada em Belo Horizonte, até já com sotaque de mineira, só quando fica nervosa parece que o sotaque de gaúcha volta. E como tricolor gaúcha, sua camisa jamais será vermelha. É a Marjorie Marrona, professora da UFMG, e vou pedir para a Marjorie aí falar um pouquinho, dar um oi aqui para a gente inicialmente. Oi, Marjorie. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem? Bom. Prazer participar contigo aqui hoje. É um prazer. A Marjorie, ela é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, o DCP. Ela também coordena o Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina. E é pesquisadora do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, que é também vinculado ao UFMG, né, Marjorie? É o INCT, né, Cláudio? Você quer falar um pouquinho só do INCT, só para a gente conhecer? O INCT é um instituto, né, virtual de pesquisa que congrega várias instituições, várias IES, e ele está sediado na UFMG, ele é coordenado pelo professor Leonardo Avritzer, né, e eu sou subcoordenadora da área de judiciário, instituições judiciais, né. Trabalha com democracia, democratização da comunicação, então a gente tem aí outros setores aí mais ligados a relações executivo-legislativo, questões de comportamento eleitoral, enfim. Muito bem. Bem, e o nosso outro convidado, eu vi que a conexão dele caiu, eu quero ver se ele volta enquanto a gente aqui conversa, mas eu vou aproveitar que ele não está aqui no momento e poder falar algumas coisas dele antes que ele retorne. Né? O nosso outro convidado é o professor Fábio Kersh, ele é professor dos programas de pós-graduação em Ciência Política da Unirio e do IESP da UERJ. Agora, o Fábio, além de professor dessas 2 instituições de ensino, nível de pós-graduação, ele também é tricolor paulista, São Paulo Futebol Clube, né, embora radicado no Rio de Janeiro, um carioca por opção, embora de Botucatu, e como todo mundo sabe, SPFC, que consta no emblema do São Paulo Futebol Clube, tem também o significado de São Paulo freguês do Corinthians. Né, e o Fábio, apesar de todos os problemas, reconhece isso, aceita resignadamente, porque não há escolha. Tudo bom, Fábio? Cláudio, essa piada cabia melhor um tempinho atrás. Agora a coisa não está tão boa para vocês, não. Meu time está até mais empolgado, hein? Mas não deu, não foi suficiente ainda para reverter a situação. Não, eu acho que toda essa paralisia foi um complô contra a ascensão meteórica do meu time. Ah, muito bem. É provável. Há lá teorias conspiratórias do Bolsonaro, né? Eu não sabia que o Olavo de Carvalho também era São Paulino. Sério? Quem diria? A gente vai descobrindo cada coisa recentemente. Bem, acho que a gente pode parar de falar bobagem e passar para a parte mais importante mesmo, que é a nossa discussão sobre o sistema de justiça.
E a gente está vivendo aqui um momento, eu diria, vocês vão concordar comigo, bastante complicado, né? Vocês não querem conversar um pouquinho, falar para a gente como é que vocês estão enxergando a atuação dos vários atores aí do sistema de justiça diante dessa crise sanitária que a gente vê agora, de um presidente tão complicado quanto o Bolsonaro? O que vocês estão achando da situação? Quer falar, Marjorie? Quer começar, Marjorie? Pode ser. Bom, Cláudio, como você mesmo adianta, né? Tá difícil da gente fazer qualquer tipo de análise, né? As análises parece que elas já saem velhas, né? Porque o cenário tem mudado de forma tão constante que, de fato, dificulta bastante o nosso trabalho, né? Eu te diria, em relação às instituições do sistema de justiça, eu tenderia a te dizer que muitos dos problemas ou das dificuldades que a gente vê hoje na atuação dessas instituições já estavam lá, né? Mas certamente foram aprofundados pelo contexto atual, né? Então, quando a gente pensa em termos de STF, eu sei que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, o papel do STF nessa crise sanitária e tal, o que a gente observa é que os principais problemas do STF, as principais questões, dificuldades, desafios do STF, né, são geridos pelo próprio STF, pela sua trajetória, quer dizer, são questões que já estavam presentes, mas que evidentemente agora se tornam mais urgentes, né, diante desse cenário de alteração profunda aí da conjuntura, né. Não sei se o Fábio diria a mesma coisa em relação ao Ministério Público. Olha, Cláudio, Marjorie, bom, Cláudio, deixa eu até, talvez seria bom a gente retomar, né? Essa semana a gente escreveu, eu e a Marjorie, semana passada, 2 artigos, um sobre o Supremo e o outro sobre o Ministério Público, que eu acho que foi inclusive o que motivou esse seu convite gentil para a gente conversar aqui com você. Sem dúvida nenhuma. Em relação ao Ministério Público, a gente inverteu, né? O Supremo, a Marjorie assina primeiro, eu assino em segundo, o Ministério Público eu assino primeiro e a Marjorie em segundo. Então, isso já demonstra que a Marjorie transita com mais facilidade em assuntos do Supremo, e eu tenho um foco há muitos anos sobre o Ministério Público. Em relação ao Ministério Público, eu vou falar um pouco do Ministério Público, depois a Marjorie, obviamente, continua aí com o Supremo. E em relação ao Ministério Público, o que a gente escreveu é o seguinte, que a gente chamou o artigo de o último homem do presidente, né? Como houve uma mudança na forma de indicação, né? Quer dizer, na verdade, o Lula e a Dilma começaram a adotar a lista tríplice, né? Vinda do Ministério Público, o Bolsonaro retoma o que está na Constituição, onde ele aponta um membro do Ministério Público Federal para se aprova no Senado e esse procurador vira o PGR. Ele não tinha obrigação realmente de seguir a lista tríplice, né? Não, o Bolsonaro, porque o Lula fez a mudança adotou a lista tríplice sem mudar nada na legislação. O Lula, de certa forma, abriu mão do direito, e eu diria mais, do dever do presidente da República em indicar o procurador-geral, né? O Bolsonaro, o problema não foi o Bolsonaro retomar a forma de indicação, o problema é que é o Bolsonaro, né? É isso que incomoda tanto, mas ele está cumprindo a regra do jogo. Só que isso muda, como as instituições importam, né, como as regras importam, isso muda a lógica do PGR. Se o PGR, no governo Lula e Dilma, ele ganhava autonomia e seu grande eleitor eram os seus colegas, porque ele dependia desse voto da lista tríplice, nesse novo formato, o PGR fica dependendo do presidente e não mais dos seus colegas. E isso reflete na atuação do PGR. Então eu vi muita gente revoltada com o PGR. O PGR não está agindo contra o presidente, não está agindo. O que eu e a Marjorie escrevemos é que, assim, não esperem muito do PGR. O PGR provavelmente não vai agir, né? Por quê? Porque ele sabe que o grande eleitor hoje dele é o presidente da República. Então ele tem uma certa dependência do presidente da República. E ele se descola do resto do Ministério Público. Ele não depende mais de agradar os outros colegas. E ele está fazendo uma atuação muito mais independente em relação aos colegas do que em relação ao presidente. Então, a gente brincou que o último homem do presidente. Quando o PGR começar a atacar o presidente da República, é sinal que o Bolsonaro está realmente por um fio.
Tem gente que diz que ele anda em cima do fio da navalha, né? Eu conversava com alguns colegas aí da área de direito esses dias, e alguns dizem, ele até tem tomado algumas posições que não são posições assim tão francamente favoráveis ao presidente. Ele dá uma no cravo e outra na ferradura. Vocês concordam com isso? Olha, só posso falar um pouquinho, Major? Claro. Olha, eu acho o seguinte, é lógico que tem uma pressão, e a pressão é forte para que ele haja, mas na prática, o que está se mostrando agora é que ele não está agindo, né? Ele faz coisas que protegem relativamente o presidente. Então ele entrou com um pedido de inquérito no Supremo contra essas manifestações antidemocráticas do final de semana, mas protegeu o presidente. Ele até já entrou com ações contra ministros, mas não contra o presidente. Quer dizer, ele protege na medida do possível o presidente. Fala, Majorri. Não, desculpa, era chamando a atenção para o fato de que, inclusive, tem uma organização de diversos partidos da oposição pedindo a inclusão do Bolsonaro, né, no polo passivo aí do inquérito. Né? Quer dizer, o PGR mesmo sequer cita o Bolsonaro. Né? Agora, se me permite, Fábio, assim, é interessante observar aqui que se a gente pode chamar atenção para uma espécie de uma mudança institucional no caso do Ministério Público, né, que vem aí com o governo Bolsonaro, né, no caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, isso que eu dizia na abertura, Cláudio, né, a gente não tem uma grande ou profunda alteração institucional que pudesse justificar uma alteração do rumo ou uma alteração dos padrões de atuação do Supremo, né? A gente tem uma causa externa, que é a pandemia, né? Mas que mesmo a pandemia aprofunda, na verdade, uma crise de governabilidade que estava posta antes, né? E aí recoloca passa a exigir de uma forma mais veemente, né, a capacidade do Supremo de atuar aí como um poder moderador, né? Quer dizer, a capacidade freio, do Supremo aí, exatamente, de se apresentar como um árbitro capaz de resolver os conflitos entre os poderes da República e também entre os entes federados, né? E aí as dificuldades que o Supremo tem para atuar desse modo, e é isso que eu queria pontuar, assim, são dificuldades, são os próprios fantasmas do Supremo, são dificuldades que já acompanhavam a atuação do Supremo antes, né? E a gente poderia aqui falar que estão vinculadas à sua legitimidade e, portanto, à sua capacidade institucional, a capacidade que ele tem de dar conta disso, né? E a gente poderia chamar atenção aqui para aquilo que o Diego Werneck conceitua, né, como ministocracia, né? Quer dizer, a atuação individualizada, os poderes individuais dos ministros, né, que possibilitam que eles possam atuar muitas vezes de forma descoordenada, cada um atrás da construção da sua própria agenda. Né? Os 11 Supremos, né? As 11 ilhas, né? Exatamente. E, por outro lado, assim, uma tendência que o Supremo vinha apresentando de responder muito à conjuntura. Né? Quer dizer, uma excessiva politização da justiça que pode vir a erodir no médio prazo a sua legitimidade. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma causa externa, que é a pandemia, né? Mas essa causa externa, na verdade, ela agrava a crise de governabilidade que já vinha se desenhando desde o início do governo Bolsonaro. Com isso, ela impacta, trazendo uma demanda maior para o Supremo e coloca o Supremo diante dos desafios que ele já tinha, né? Que é dar conta da ministocracia e dar conta da manutenção da sua legitimidade aí diante desse quadro de politização da justiça. Agora, você chamou atenção para o fato de que não teria havido nenhuma mudança institucional. Agora, mesmo no caso do Procurador-Geral da República, a minha questão talvez não tenha havido propriamente uma mudança institucional, né? Que a gente tem a mudança de uma prática por parte do Presidente da República. Já que a estrutura institucional, pelo menos formal, continua lá a mesma, né? O que muda são, vamos dizer, verdade, as escolhas dos atores, né? É uma mudança institucional, do ponto de vista formal, não, é verdade. O Lula mudou a forma de indicação sem mudar nenhuma peça da legislação. Uhum. Agora, se você ampliar um pouco o conceito de instituição, né, de regras formais e informais, sim, houve uma mudança porque se retomou aquele modelo que a Constituição consagrou, que o Fernando Henrique adotava, e não é à toa que tivemos no governo Fernando Henrique o engavetador-geral da República, que é racional do ponto de vista do procurador-geral, né, Cláudio? Quer dizer, você quer se manter no cargo, você tem que agradar o seu grande eleitor. Seu grande eleitor é o presidente da República. O Lula rompe isso,
né? Eu acho que não é uma coincidência ter tido uma atuação tão firme do Ministério Público Federal em relação aos governos petistas, quer dizer, a forma de indicação do PGR gerou ou incentivou esse tipo de coisa, né? Um procurador-geral muito independente, e agora com o Bolsonaro se retoma essa tradição. Eu acho que a gente vai ver um novo engavetador-geral da República, né? E o ponto que nesse artigo que eu e a Majorri escrevemos é que se o PGR deixar de ser o engavetador, na verdade, que é um indício muito forte de que o Bolsonaro realmente está por um fio. Então, eu acho que o PGR ainda está lendo, o Bolsonaro vai ter força, é ele que vai me reconduzir ao cargo. Até outro dia um amigo brincou comigo, falou, por que só o cargo? Tem uma vaga no Supremo também, daqui para frente, o Bolsonaro vai indicar 2 pessoas, né? Quer dizer, eventualmente o Aras pode ser até um nome, ou seja, interessa para o Aras, nesse momento, ele se alinhar ao presidente, né? E interessa menos, ou ele, com preocupação secundária, ele se alinhar aos colegas da instituição. Então, o que a gente está vendo, por enquanto? Um PGR protegendo o presidente da República e os procuradores da República, que têm muita autonomia interna, sendo mais combativos, né? E o Aras está numa atuação seguinte, ele não está muito preocupado com os colegas, a impressão que dá. Ele interferiu na escola do Ministério Público, né, contra o interesse dos procuradores. Ele pediu para centralizar as ações dos procuradores em relação aos estados, passando por ele. Ou seja, a nossa impressão é que ele sabe muito bem a quem ele deve agradar, né? Posso acrescentar então, nesse uma coisa? caso, a mudança de regras mudou aí o comportamento desses atores, né? Não, eu até diria o seguinte, talvez ele não só saiba a quem tem que agradar, né, esse seu grande eleitor, mas talvez ele esteja menos preocupado numa recondução à chefia do Ministério Público e mais, eventualmente, numa condução ao Supremo Tribunal Federal. Né? Eu não sei se isso entra nas suas contas, porque aí, das contas dele, né, não nas de você, né, eu estou dizendo isso. Por quê? Porque aí, no fim das contas, o que ele chega à conclusão é, bem, se o Bolsonaro é o grande eleitor, ele pode me transformar em ministro do Supremo, numa das próximas vagas que vão surgir. E aí eu tenho que me comportar bem em relação a ele. E aí, claro, aí como ministro supremo ele pode ter uma autonomia muito maior, porque se trata de um cargo praticamente vitalício. Né? Agora, como o PGR, e aí eventualmente jogando ainda com a possibilidade da recondução, aí realmente o jogo é outro. Né? E aí ele pode se afastar eventualmente das preferências dos seus liderados, né? Dos seus colegas de carreira nesse momento, né? Agora, só uma ponderação, eu acho que faz todo sentido mesmo o que vocês dois estão falando, e essa questão das instituições. Agora, é só porque é uma minudência aí da gente que trabalha com essas coisas, né? Eu fiquei pensando aqui, teoricamente, na ideia das instituições, falei, bem, mas talvez seja menos uma mudança, ainda que de instituições informais, né? E mais uma mudança de estratégia em função de quais são os jogadores, né? Quais são os atores. Como eu sei que esses atores agora têm um comportamento diferente daqueles que havia antes, eu acabo tendo uma estratégia diferente, porque eu sei que o jogo é outro, não porque as regras do jogo mudaram, mas porque o estilo do jogador mudou. E aí eu tenho que me adaptar um pouco a ele. E aí, claro, a gente talvez esteja numa zona cinzenta entre o que passa a ser institucional e o que passa a ser muito mais uma questão de agência, né? Uma questão de ação, quem é que está atuando naquele momento. É verdade, eu acho que são as duas coisas um pouco, Cláudio. Agora, o que é interessante pensar é que essa tendência de, vamos dizer assim, tirar a autonomia daquele que pode acusar o presidente, né, fazendo com que o presidente tenha algum tipo de interferência na escolha desse personagem, não é uma exclusividade brasileira, né? Sim. Sabe que nos Estados Unidos também aconteceu um movimento muito semelhante. Eles tinham uma figura de um procurador ad hoc, né, que é indicado para acusar o presidente em casos específicos, que tinha muita autonomia, até o Clinton, né, depois do Nixon até o Clinton, ele tinha muita autonomia. Aí a classe política percebeu, espera aí, a gente não pode ter uma pessoa com tanto poder, tanta discricionalidade e tanta autonomia capaz de acusar o presidente da República. Isso desestabiliza o sistema. E eles também, lá, a classe política como um todo, tanto democratas como republicanos, eles limitaram essa autonomia desse procurador ad hoc, né, que é apontado para casos específicos. E a gente, de certa maneira, foi isso também, porque quando o Bolsonaro muda a forma de indicação, que
para a Dilma e para o Lula era impensável. A Dilma indicou o Janot no meio do mensalão, ela teve que reconduzir, não tinha outra alternativa. O PT estava na parede, né? Escravo dessa forma. O PT ficou escravo dessa forma de indicação, né? Uhum. Das suas próprias escolhas, né? Escravo das suas próprias escolhas. O Bolsonaro, quando ele fala, não vou respeitar a lista, e o Aras percebeu isso, jogou por fora, né? O Aras nem participou da votação interna, podia ter uma expectativa que fosse ter uma chiadeira geral, mas não teve, né? O Aras passou tranquilamente pelo Senado, a imprensa bateu relativamente pouco em relação a isso. Quer dizer, o PT ficou escravo daquela forma de indicação, mas o Bolsonaro não. A classe política, de certa forma, aceitou, ou talvez tenha entendido mesmo que um procurador tem que ter algum tipo de limite aí. Mas, enfim, eu esperava que fossem reclamar mais. E, na verdade, essa frase é até da Majorri, né? O PT ficou escravo daquela forma de indicação. E o Bolsonaro que adotou, né? E o Bolsonaro não, né? Quer falar um pouco, Majorri, sobre isso? Não, na verdade eu queria retomar o seu ponto sobre mudança institucional, mas para voltar na questão do Supremo, né, que é onde eu ando um pouco mais de tempo, né, e que, enfim, que pensando que, assim, concordando com o Fábio, que eu acho que são coisas diferentes, né, aqui falando de mudança institucional, pensando, na verdade, de uma mudança em práticas, né, políticas que se estabilizaram e passaram a gerar expectativas, né, pelo menos por algum período de tempo, né? Então, no caso do PGR, muito claramente, essa ideia de que ficou escravo, ela revela bem isso, né? Existia uma determinada instituição nesse sentido, né? Existia uma determinada prática reiterada que gerava expectativa em relação a uma determinada questão e que, na verdade, estabilizava expectativas em relação àquela questão, né? E aí, eu fiquei aqui pensando que a gente estava falando antes de atuação do STF e de que não houve propriamente nenhuma alteração institucional que pudesse nos chamar a atenção no sentido de pensar uma alteração da atuação do STF nesse contexto, mas, por outro lado, assim, a postura do STF na pandemia pode vir a gerar uma alteração profunda da relação entre os entes federativos, né, Cláudio? Quer dizer, a decisão que o STF reafirmou colegiadamente, né, recentemente, acerca da competência dos estados, enfim, né, para protagonizar as medidas de isolamento social que são demandadas pela pandemia, né, é uma decisão que pode vir, né, não dá ainda nesse ponto para saber toda a extensão dos efeitos dessa decisão, né, mas primeiro, ela claramente se apresenta como uma novidade, né, quer dizer, o Supremo historicamente é chamado para resolver conflitos federativos, isso não é uma novidade, né, a intervenção do Supremo nesse tipo de conflito não é uma novidade em si, né, mas a novidade é que o Supremo agora altera o seu posicionamento, quer dizer, a jurisprudência ela era francamente favorável à União, né, e agora claramente o Supremo empodera as elites políticas subnacionais, né, isso pode gerar sim uma alteração dessa relação, né? Quer dizer, também de novo, né? Não seria a primeira vez, então, quer dizer, desde 88, né, o federalismo brasileiro sofreu já algumas alterações, né, boa parte delas aí a partir da atuação do próprio Congresso, pela produção de legislação ordinária, né, a gente poderia lembrar aí da própria lei de responsabilidade fiscal, né, como sendo um exemplo importante daquilo que a gente poderia chamar de um rearranjo federativo, né, que centraliza na formulação de políticas públicas, centraliza na União a formulação de políticas públicas, a centralização, né, dessa formulação e tal. E agora essa decisão do Supremo pode de novo se apresentar como uma oportunidade de rearranjo federativo, né? Então, mudança um pouco nesse sentido. Estou tomando esse exemplo da decisão do Supremo para voltar um pouco na sua questão, né? E que pode, um pouco nesse sentido. E que pode produzir uma mudança de rumo para o futuro, né? Exato, então, exato. Se me permite, Majorri, na verdade é o seguinte, a gente está falando de dois caminhos diferentes, de certa forma, Cláudio. Porque no caso do Ministério Público, você tem uma mudança institucional que gera
mudança de comportamento. No STF, de certa forma, mudança de comportamento que pode gerar mudanças institucionais. Acho que é por aí mesmo. Pode ser. Uhum. Né? E aí a questão é ver o efeito disso no tempo, né? Porque essa guinada do Supremo, né, ela me parece tão importante no que se refere a essa arbitragem aí dos conflitos federativos, ela vai tão contra a tradição do Supremo de decidir, digamos, na dúvida para a União, né? E até quando não há muita dúvida também para a União, e agora a coisa vai no sentido oposto, que realmente me parece uma conjuntura super importante que pode ter efeitos na estrutura futuramente, né? Eu acho que essa é uma das coisas. E aí me remete também àquilo que o Fábio mencionou antes, quando ele deu o exemplo lá do caso Clinton, né? Que às vezes o tipo de problema que está diante dos atores do sistema de justiça, e aí, claro, também diante dos atores políticos, altera, muitas vezes, em certas circunstâncias, de tal forma as estratégias que acaba tendo efeitos institucionais, pelo menos a médio prazo, né? Se não de imediato, mas a médio prazo, né? Vocês acham que essa situação, além do caso do conflito federativo, que acho que é um dos problemas, pode estar ocorrendo agora também, por exemplo, nesses inquéritos que foram instaurados com relação às fake news, com relação aos atos contra a democracia? Acho, sim. Acho, Cláudio. Essa questão dos inquéritos, né, quer dizer, ela é interessante, assim, bom, eu acho que, para mim, pelo menos, né, ela toca não tanto em razão da atuação do PGR, né, acho que o Fábio fala melhor disso, certamente o Fábio fala melhor disso do que eu, né, mas essa investigação esbarra na discussão sobre o impeachment, né. Então, quer dizer, e aí, assim, para além do inquérito que o PGR encaminha para o STF, a gente teve essa semana aí esse mandado de segurança, né, que 2 advogados, um deles, inclusive, ex-assessor da ministra Carmen Lúcia, né, acabaram por impetrar junto ao STF contra o Bolsonaro e também em desfavor do Rodrigo Maia. Né? E esse mandado de segurança ele está aguardando aí uma decisão do decano, justamente, do ministro Celso de Mello. Qual que é esse caso mesmo? Você pode só detalhar um pouquinho mais? Esse caso é super interessante, porque, em verdade, nesse mandado de segurança existem 2 conjuntos de pedidos, digamos assim. Mais odierno, digamos assim, estão pedindo, na verdade, que um conjunto de ações do Bolsonaro sejam enquadradas como crime de responsabilidade. Né? Eu até nem acho que, do ponto de vista estratégico, esse seja o principal interesse. Né? E por quê? Porque não é por falta de crime de responsabilidade que o Bolsonaro não está sendo empichado, né? Não está sofrendo processo de impeachment. Né? Então, quer dizer, o Supremo afirmar alguma das atuações do STF, é claro que tem um peso nisso, né? Mas, quer dizer, aliás, desde o processo contra Dilma, a gente já sabe que crime de responsabilidade é quase que um adereço, né, no processo de impeachment. Então, eu não acho que essa seja a grande questão. Né? Mas a questão fundamental é que eles pedem, justamente liminarmente, né, que algumas das prerrogativas do Bolsonaro sejam transferidas para o vice, né, uma espécie de afastamento temporário e parcial do Bolsonaro do cargo, até que o pedido de impeachment que foi feito junto à Câmara seja apreciado pelo Rodrigo Maia. Né? E por que eu estou chamando a atenção dessa questão? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem uma tentativa de judicialização do impeachment, né? Quer dizer, uma mobilização do Supremo para interferir na dinâmica de relação entre o Rodrigo, executivo e legislativo, né? Entre o Maia e o Bolsonaro, né? Sobre aceitação ou não de pedidos. São dezenas de pedidos, acho que são mais de 20 pedidos hoje que já existem ali, né? E a gente sabe que a discricionariedade ali que o presidente tem para aceitar ou não esses pedidos é um elemento da Câmara, né? O presidente da Câmara, exatamente, é um elemento fundamental na relação que ele estabelece aí com o governo. Né? Então, existe uma tentativa aí de trazer o STF, né, para essa disputa aí que se estabelece em torno da questão do processo de impeachment do Bolsonaro. Né? Agora, o STF, de certa maneira, ele próprio acabou entrando nessa história por vias transversas. Deixa eu só explicar o que eu estou pensando. Quando ele, de ofício, iniciou aquele inquérito sobre as fake news, que não precisou nem ser provocado por ninguém, né? Porque esse inquérito das fake news, ele, em boa medida, se sobrepõe a esse outro caso. Inclusive porque há muita gente em comum na mobilização contra a democracia, né, que ocorreu no domingo, que foi lá ser prestigiada pelo Bolsonaro, e no financiamento e organização
do gabinete do ódio e das fake news, e até chega aí na família do presidente. Então, essas duas coisas se misturam, né? Não, é o que a gente dizia, o STF vinha atuando muito mergulhado na conjuntura, né, Cláudio? Quer dizer, e até assim, no que diz respeito à atuação no caso da pandemia, eu até acho que o STF tem andado bem, né? Ele tem escapado, digamos assim, da maior parte das armadilhas de, por exemplo, decidir a respeito de questões materiais de políticas públicas, né? A gente falava há pouco do conflito federativo, quer dizer, você vê, o STF tem atuado em questões formais, né? Ajustes de regras, de leis, de procedimentos, flexibilização, digamos assim, do Estado de Direito no momento de exceção, né? Ou conflitos de competência, mas tem se furtado de materialmente definir política pública. E eu acho isso um dado positivo quando a gente pensa a atuação do STF no caso da pandemia. Por outro lado, ele tem uma tradição, um histórico de atuar na conjuntura. E é desse histórico que eu penso que ele tem que se resguardar, né? Então, esse caso do mandado de segurança e particularmente aí o ministro Celso de Mello, né, a atuação do ministro Celso de Mello pode ser um bom teste para o STF, né? Eu acho que seria mais do que razoável que o STF não fizesse uma intervenção seria uma intervenção de enorme gravidade, né? Suspender prerrogativas da presidência da República e forçar o presidente da Câmara num prazo, me parece que o prazo é de 15 dias, para que ele se manifeste sobre um pedido de impeachment. Né? Então, quer dizer, com consequências profundas para a dinâmica de relação que já está tão esgarçada entre o legislativo e o executivo. Mas como você já tem 20 lá. Demais para eles, né? A imagem de que os outros poderes estão, tanto o legislativo quanto o judiciário, funcionando como uma espécie de dique de contenção, né? Até uma expressão sua, acho, né, Cláudio? Talvez, eu às vezes uso essa imagem. Contra o Bolsonaro, mas eu acho que é um dique para, assim, esse passo seria, acho que, grande demais para eles. Exato, né? Concordo. Eu acho que eles funcionam como freio até um certo momento. De certa forma, está mais fácil para o Supremo, no sentido de o Bolsonaro comete tantos absurdos, né, que não tem como questionar, mesmo aqueles que são mais críticos a uma interferência, vamos dizer, do Supremo na política, a gente tem que reconhecer que eles estão fazendo esse papel necessário de contenção dos abusos do Bolsonaro, né? E parece que a gente passou daquele momento da conjuntura em que se iniciava, de certa maneira, uma normalização do absurdo, né? Parece que, vamos dizer, saturou e agora as pessoas estão se dando conta que é sim absurdo. Não é normal, né? Eu acho que não é normal. A gente estava até discutindo ontem, a Majorri, sobre a ideia do poder moderador, onde você avalia as partes, né? Então, o judiciário ouve as partes, mas se pressupõe que as partes sejam razoáveis, né? Claro. Nesse caso, parece que há uma série de abusos, né, de absurdos sendo cometidos no Executivo, que eu acho que, de certa forma, facilitou o papel do Supremo nesse caso, né? E a pressão que o PGR entre nisso. Mas o PGR tem outra lógica. Esse que é o nosso ponto aí, juntando esses dois atores do sistema de justiça, né? Quer falar, Majorri? Não, eu ia concordar com o Fábio dizendo, né, que aquilo que eu dizia que um dos fantasmas do STF, essa excessiva politização da justiça, né, como que isso poderia afetar sua legitimidade, o Fábio tem toda a razão quando ele diz, né, que a situação favorece uma atuação do STF que não é absolutamente neutra, quer dizer, o STF, não há dúvida que o STF se soma a outras forças políticas na construção desse dique de contenção, né, dos arroubos personalistas autoritários do presidente da República, né, mas é uma coalizão que não institucional, né, que não se deixa capturar facilmente nem por discursos ideológicos, nem por cores partidárias, né, que na verdade é uma coalizão que ela expressa um consenso que é até de ordem internacional, né? Então a adesão do STF a essa coalizão, né, essa estratégia de construção, né, de um dique de contenção do Bolsonaro, não chega a macular a sua legitimidade por excessiva politização. Então, eu acho que é um pouco isso questionado, né, Majorri? Oi? Está sendo muito pouco questionado a atuação do STF. Exato. Na atuação do STF, por exemplo, antigamente, né, há pouco tempo atrás, as decisões do Supremo eram muito questionadas, né?
você tinha sempre no debate público gente defendendo e gente elogiando. Aliás, o que sempre foi uma má medida, né? Porque se avaliava o Supremo pela decisão e não pelo modelo institucional que a gente criou, né? Quando o Supremo decidia por uma coisa que eu gosto, o Supremo era bom. Quando decidia com alguma coisa que eu não gostava, o Supremo é ruim. Que nem ditadura e democracia, né? Ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. Havia esse debate, né? Hoje em dia, a impressão que tem, não sei se a Marjorie concorda e você concorda, Cláudio, é que essas últimas decisões do Supremo, elas não estão sendo questionadas, está todo mundo batendo palma, né? Tirando meia dúzia de maluco, né? Assim, as forças políticas mais à esquerda e mais à direita estão entendendo que o Supremo está tendo um papel importante mesmo. Há uma certa unanimidade, isso que eu falei que facilitou o trabalho do Supremo, né? Coisa que não existia há um tempo atrás, onde o Supremo ainda era muito questionado, né? Ou pelo menos era possível ser questionado. Nesse caso é quase uma unanimidade, né? Eles estão cumprindo o papel necessário. Sim, os atores eles ganham legitimidade quando os seus adversários perdem legitimidade. É sempre uma coisa relativa, né? Quer dizer, a depender da conduta do meu adversário, eu me reforço. O Bolsonaro, quando foi lá para frente do Palácio, apontou para o outro lado da esplanada, para o Supremo Tribunal Federal, e disse, olha, a culpa é deles que estão dando poder para os governadores, ele, de alguma maneira, jogou água no moinho do Supremo. Claro que para a sua claque, né, para a sua tropa, ele continuou a atacar o Supremo, mas para todos aqueles que não estão alinhados automaticamente com ele, de alguma maneira ele mostrou, olha, o Supremo está cumprindo seu papel. Eu creio que é exatamente isso, né? É um momento, talvez, de... pelo menos vamos dizer, para as forças democráticas brasileiras, talvez de resgate da imagem tanto do Legislativo quanto do Judiciário, né? Do Supremo e do Congresso. Então, Fala, desculpa. Não, é um entendimento, né, de que eles estão cumprindo aí um papel desse dique de contenção autoritário contra medidas autoritárias e deslocadas do senhor presidente da República, né? E o PGR nisso? Como é que ele fica, nesse contexto especificamente? Eu acho que ele, obviamente, como todos os atores políticos, ele vai sofrer pressão, né? Ele vai ser muito criticado, mas aí eu acho que vai ter esse cálculo que eu estou falando, que é um cálculo político dele, né? A pressão, é lógico que tem... ninguém gosta de ser criticado, tem uma questão de reputação, etc., mas, no fundo, quem tem a caneta ainda para reconduzir o PGR, ou até, eventualmente, aqui a gente lembrou uma possível candidatura ao Supremo, é o presidente. Ou seja, enquanto o presidente segurar a caneta, né, ele gosta da história até da imagem da caneta BIC, enquanto ele segurar a caneta BIC dele, eu acho que o PGR vai fazer o máximo possível para proteger o presidente, que embora ele esteja sendo pressionado, e isso é óbvio, é um elemento importante também, a pressão política, mas ainda eu acho que o cálculo é o Bolsonaro tem a caneta. Esse é o nosso argumento no artigo meu e da Marjorie, quando o PGR for para cima do Bolsonaro, é um bom indicador que o Bolsonaro está realmente muito frágil. Eu acho que vocês têm toda a razão, é isso mesmo. E agora? Agora vamos aproveitar esse último gancho da possibilidade dele eventualmente ser indicado para o Supremo, mas não só o Aras, né? Pode ser qualquer um. Moro, né? Pode ser o Moro, pode ser o advogado-geral da União, enfim, sabe-se lá quem. Se bobear, até um dos filhos, né? Porque, afinal de contas, tem gente ali formada em Direito e se já pode ser embaixador em Washington, por que não, né? Ministro do Supremo. Como é que vocês veem aí essa possibilidade de indicação do Bolsonaro para o Supremo quando o Celso de Mello se aposentar? E tá perto, né? Olha, Cláudio, de fato, né, assim, a gente, às vezes parece que a gente tem bem pouco controle, né, sobre o resultado nos processos de indicação no Brasil, né, assim, então a gente poderia incluir esse rol aí, né, de possibilidades, mas eu não acho que seja tão amplo assim, né, como eu disse, as coisas andam meio estranhas ultimamente, assim, mas é fato, assim, que o processo de indicação dos ministros do Supremo, né, pelo modelo que a gente tem, você sabe disso, né, ele reserva um certo protagonismo ao presidente da República, né, ele que vai indicar alguém, né, mas ele também obrigatoriamente traz o Senado Federal, né, que é quem sabatina, né, e aí já impõe algum tipo de negociação com
o Senado, né, quem no final das contas aprova, e informalmente também esses mecanismos de negociação política, eles vão além dessa relação, né, as elites políticas mais amplamente pensadas aqui, as elites jurídicas costumam se envolver nesse processo de indicação, né. Tem esse livro Os 11, do Felipe Recombe e do Luiz Weber, eles trazem vários registros assim, de casos anedóticos de processos de indicação, né, assim, que fazem justamente com que possa parecer que é um pouco imprevisível, né, o resultado do processo. Né? Olha o livro aqui, ó. Esse livro aqui, esse né? Esse mesmo, exatamente. Bom, o que a gente sabe sobre o processo de indicação? Né? Só para avançar aqui um pouquinho antes de te dar uma resposta especificamente sobre os possíveis nomes. Né? Então, assim, a gente sabe, né, que o presidente, para além das preferências pessoais dele, né, ele costuma levar mais ou menos em conta a questão da governabilidade. Então, por exemplo, você pega o perfil de indicação do Fernando Henrique Cardoso, é diferente do perfil de indicação do Lula, eles estavam preocupados com questões diferentes, o FHC tinha uma preocupação maior com a governabilidade, o Lula tinha uma preocupação com a formação de uma agenda, de um supremo representativo de determinados setores da sociedade. Né? A gente sabe que o presidente costuma se cercar de alguns conselheiros, né, que vão auxiliá-lo aí justamente numa leitura do cenário político em relação às suas próprias preferências. Né? A gente sabe que a força do presidente no momento da indicação é fundamental, então presidentes com altos índices de popularidade tendem a ter melhores condições de impor a sua vontade do que presidentes mais fracos. Se a gente lembrar, no caso da Dilma, a dificuldade, o tempo que ela teve para negociar a indicação, né, é um bom indicador disso. Então, e essa é uma questão importante para a gente pensar o caso Bolsonaro, né, um momento específico em que a indicação vai chegar, né, o Bolsonaro vem erodindo a autoridade e vem perdendo, né, campo, vem se enfraquecendo, então é possível que ele chegue muito fraco, né, e aí com capacidade muito reduzida de propriamente liderar esse processo de indicação. Né? Aliás, só pontuar uma coisa que é exatamente em cima do ponto que você está falando, só para a gente não perder esse elemento. Inclusive, desse ponto de vista, talvez a gente tenha um indício de como isso pode funcionar. Eu brinquei aqui, claro, falando dos filhos do Bolsonaro, mas talvez haja aí um elemento que é útil para, vamos dizer, entender esse tipo de processo. A indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, Exato. Que tem um processo de tramitação razoavelmente similar, né, ao de ministros de tribunais superiores, ela morreu na praia porque o governo percebeu que ela ia ser derrubada, né, que ele Exato. Não seria indicado como embaixador. Exato. Então, para não sofrer uma derrota, foi obrigado a recuar. A questão é que a gente nunca viu, tudo bem que a gente nunca viu um governo como esse, acho que essa é uma das questões, né? Mas a gente nunca viu antes, até onde eu consigo me lembrar, não sei se você vai conseguir lembrar de um outro caso, um recuo na indicação de um ministro para o Supremo tão claro como foi esse recuo da indicação do embaixador, né? Eu acho bom, acho que sim, acho que você tem razão. Quer dizer, eu não me lembro, pelo menos, de ter sido tão visível, né? Uhum. Mas os recuos existem. Né? Sim. Assim, desculpa, não quero te interromper, mas só para complementar, para ilustrar. Tá? Só um caso, uma historinha só que eu quero contar, porque tem a ver com isso. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, foi ali 2005, 2006, foi exatamente no momento, era o governo Bush, filho, né? E ele indicou uma advogada da família Bush para o Supremo, para a Suprema Corte, né, no caso. E aí teve uma repercussão muito negativa, justamente por esse vínculo excessivamente pessoal, né, com a família e tal. E aí ele foi obrigado, depois que o nome já estava na baila, a recuar. E aí que ele indicou o Samuel Alito, né, que até alguns chamavam na época de... Como é que era mesmo? Brincavam com o nome daquele juiz super conservador, agora me escapou aqui, deu um branco no nome dele. O Scalia. Chamava ele de Scalito, né, brincando um pouco com o nome dos dois, porque ele seria, vamos dizer, a versão mais jovem do Scalia. E aí esse nome andou. Mas o da advogada acabou morrendo na praia porque falaram, não pode indicar advogada da família, onde já se viu. E eu me lembro, mencionei essa experiência quase do ponto de vista pessoal, porque era um assunto tão da ordem do dia para os cidadãos americanos,
que eu pegava o metrô e pegava aquele jornalzinho que eles entregam para você na entrada do metrô, e todo dia no jornalzinho do metrô tinha alguma notícia curtinha, né, como o jornal de metrô possibilita, sobre essa indicação para o Supremo, para a Suprema Corte. E como o Supremo está entrando na ordem do dia agora no Brasil, as pessoas prestam muito mais atenção nele hoje do que no passado. Sem dúvida. Quem sabe a gente possa ter, né, na linha que você está falando aí, algo parecido aqui, né? De repente ele arriscando uma indicação para o Supremo que morra na praia. Ou o Bolsonaro... Cláudio, só lembrar mais uma historinha, Majorri, só mais uma historinha dos Estados Unidos também. O Obama, o Congresso, lembra que o Obama podia indicar mais um ministro do Supremo, no final do mandato dele, né? O Congresso americano falou, não, você está final de mandato aqui, você não indica, não. Porque era a maioria republicana, né? Desculpa, Majorri, a gente interrompeu. Não, o que eu ia dizer tem exatamente relação com isso, né? Primeiro, lembrar isso, né? O fato de os indicados serem aprovados em quase 100% do caso no Senado Federal na sabatina não significa dizer que não tem e é isso que vocês estão trazendo, toda uma negociação política anterior, né? Na verdade, a negociação política ela é anterior ao processo. Quer dizer, quando a indicação chega no Senado, né, ela chega com 99% de chance de ser aprovada, né? Então, todo o trabalho já foi feito antes. Mas se a gente pensar o caso brasileiro especificamente, aí a indicação do filho do Bolsonaro é um elemento interessante, né? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro chega muito enfraquecido, né? A ponto de isso, de fato, diminuir a possibilidade que ele tem de impor as suas próprias preferências, né? As suas preferências pessoais. Ele vai ter que estabelecer algum tipo de negociação e ele não é muito bom em fazer isso. Embora esteja agora negociando com o Centrão, né? Então, a gente vai chegar lá. E segundo, que eu apostaria no nome menos ideológico, ou menos posicionado ideologicamente em relação à agenda do Bolsonaro. E por quê? Aí pelo caso da pandemia, né? O Bolsonaro tem afirmado muito essa agenda ainda numa disputa que é anterior, que tinha a corrupção como primeiro tema, a questão... e aí a importância dele mobilizar a sua base, a sua bancada evangélica, etc. Eu acho que ele tinha melhores condições conjunturais e pessoais, né, de trazer um nome que fosse mais identificado com ele do ponto de vista da agenda ideológica. Eu acho que nas condições atuais, o que a gente tende a ver? A gente tende a ver um desses atores que hoje ocupam importantes cargos no âmbito do sistema de justiça sendo indicados aí para o STF. Pode ser que eu esteja equivocada, agora, né? Mas eu acho que a gente poderia reduzir um pouquinho esse rol para pensar aí sim, no AGU, no PGR, no próprio ministro da Justiça, mas aí a questão já é mais complicada, né? A relação do Moro com o Bolsonaro veio aí também se tornando cada vez mais tensa. Mas pode ser uma saída, né, para o Bolsonaro, né? Eu acho que se for uma saída para ele não é bom negócio, porque ninguém impede um ministro do Supremo de deixar de ser ministro do Supremo para ser candidato a presidente da República, né? É verdade. Ainda podendo aproveitar a cadeira de ministro do Supremo para jogar para a torcida. Se já jogou para a torcida da primeira instância, imagina numa cadeira do Supremo, né? Agora, é a chance do Moro, né? Inclusive para fugir desse governo, né? Que está afundando. Claro. Para o Moro é ótimo, eu acho que para o Bolsonaro não. Eu acho que para o Moro, assim, se ele... a imprensa registrava que ele teria alguma dúvida, né? Porque qual que era a estratégia? Ele Supremo ou ir direto tentar uma candidatura à presidência, tal, se especulava até um pouco tempo atrás. Hoje a minha impressão é que, assim, o caminho mais racional é tentar a vaga no Supremo, porque o barco está afundando, né? O Moro não aparece, aliás, onde está Moro, né? Tem gente preocupada, porque ele realmente sumiu. Até o Gilmar Mendes está preocupado, porque falou que o piloto sumiu, né? E daí, para ele, podia ser uma estratégia, né? Agora, precisa passar no Senado. Essa é uma vantagem, né, Majorri? Porque o Senado ainda é um pouco mais... tem um ambiente um pouco mais amigável, vamos dizer assim, para o Bolsonaro do que na Câmara, né? Isso ajuda. Aliás, uma observação também, em todas essas ações do PGR, eu acho que eu lembro uma ou outra, ele coloca algum deputado na confusão, mas nenhum senador. Mas é sigiloso, né? Então a gente não sabe quem são os deputados. Mas no fim das contas é capaz a gente descobrir que são deputados do PT e do PSOL, né? Pode ser, mas o que eu estou brincando aqui, Cláudio, especulando ou provocando, é que o PGR também mexe com deputado.
Sim. Porque ele não vai depender do deputado nem para sua recondução, nem para uma eventual disputa no Supremo. E é uma forma dele levar para ele, né? Porque deputado tem foro especial, então ele puxa para si isso e para o Supremo por ter deputado. Isso. Mas o fato está dizendo que ele não leva para os senadores, né? Sim, eu entendi. São atores estratégicos. Senadores, afinal de contas, ele depende não só do voto do presidente, mas da concordância dos senadores, caso ele queira ir para o Supremo, ou mesmo para ser reconduzido, né? É isso. Embora também o seguinte, eu acho que tem um pouquinho diferente o PGR do caso do Supremo em relação ao Senado. Tem todo esse caso, obviamente ninguém vai ali para perder, né? Mas também tem uma coisa assim, melhor não votar contra esse cara, porque esse cara ele tem o monopólio do poder de me acusar, né? Sim. Então eu prefiro ser amigo dele, apoio você. Eu acho que é um jogo que às vezes é um pouquinho diferente, porque o Supremo tem essa coisa de poder inerte e tal, o PGR tem o poder da iniciativa e tem um monopólio da acusação, não só do presidente, do ministro, mas também dos parlamentares. Sim. Então, pro senador, é uma boa, seria recomendável, vamos dizer assim, não brigar com o PGR, né? Sim, não, embora ele fique só 2 anos no cargo em princípio, né? O ministro Supremo fica lá por anos, né? Às vezes décadas. É verdade. É um monte de cálculo diferente, né? Nessas escolhas. Não é tão fácil assim bolar a estratégia. Na verdade, né? o que muda muito, eu acho que é essa coisa. Ser até os 75 anos, né? Sim. Você vê. Eu sempre brinco com a Marjorie, eu falo, Marjorie, tem alguma coisa na água do Supremo, não é possível, porque o Toffoli era acusado de ser petista tal, vê como é que ele comporta, o Alexandre, todo mundo ali, né? Mas na verdade é porque o incentivo institucional é diferente, né? Porque você tá garantido pro resto da vida, né? Muito diferente nesse caso do PGR. Agora, uma coisa para pensar, Fábio, a gente colocando aqui o Aras, né, como uma possível indicação do Bolsonaro, né, porque uma coisa que a literatura mostra a respeito de processo de indicação é que os ministros costumam não serem ativos na negociação política por um nome, mas que eles têm certo poder de veto, né, quer dizer, que eles são capazes de vetar determinados nomes, né, e aí pensando aqui. Exatamente. E aí, pensando aqui na hipótese do Bolsonaro trabalhar o nome do Aras, né? Quer dizer, se o Aras tiver algum interesse de fato em ir para o STF, como que a relação dele com o STF também é um elemento importante na construção da estratégia dele, né? Nesse sentido, até esse inquérito agora contra fake news não, esse inquérito agora dos atos antidemocráticos, né? Que ele pede contra uma série de... É uma forma dele acender uma vela para cada santo, né? Quer dizer, o nome comprometo com o Bolsonaro, eu reduzo um pouco a pressão que a base do Ministério Público tem feito, né? E eu também mostro alguma simpatia ao trabalho do Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, pode ter encontrado aí um jeito de responder um pouquinho a cada um dos atores com os quais ele tem se articulado, que são importantes aí na trajetória dele, né? Não sei se você concordaria com isso. Anda no fio da navalha, né? Agora, lembrando 2 pontos só. A história do Aras aqui se ele realmente for candidato ou virar ministro supremo, você vai poder falar, Cláudio, que o seu programa lançou aqui foi visionário, porque, na verdade, eu não vi nada na imprensa especulando sobre isso. A gente está especulando, né? E segundo, que tem uma outra coisa. O Bolsonaro, terminando seu mandato, etc., nesse mandato, ele vai indicar 2, né? 2. São 2 nomes. Sim, precisa combinar com os senadores, né? E vamos ver o que os senadores acham do que foi... Tudo bem que tem esses pormenores aí da indicação de PGR que você apontou, né? Do medo que os senadores têm de serem acusados por ele, mas precisa ver o quanto... Tudo bem, os senadores são macacos velhos, né? Quer dizer, o quanto eles estão percebendo dessa relação com o Bolsonaro, inclusive do que foi a indicação do Aras, para poder calcular o que será a indicação do indicado, a aprovação, melhor dizendo, do indicado do Bolsonaro para o Supremo. Essa tradição aí de tender a homologar, ainda que com negociações prévias, como a Marjorie bem apontou, e até, eventualmente, com veto de ministros do Supremo, mas, enfim, a gente não está vivendo uma situação normal, a gente não tem um governo normal. Então, acho que uma série de características tradicionais, né, que os atores costumavam seguir,
acho que elas começam a mudar agora, né? Concordo. Eu acho que pode ser um processo diferente do que a gente viu até agora. Né? Sim. É um governo muito, muito enfraquecido, né? Um Congresso, embora Senado em menor grau, mas um Congresso francamente, ou vamos dizer assim, quase de oposição a ou de contenção, como você chama, né, Cláudio? Mas lembrando que começou a negociação com o Centrão, hein? Vamos ver o que dá também, né? Porque uma coisa é querer negociar, outra coisa é saber negociar com o Centrão. Isso. E ter condições, né? Quanto dinheiro ele tem hoje para colocar na roda, né? E qual o nível de confiabilidade depois de tudo que aconteceu que ele tem para dizer? Quer dizer, quem disse que vai de fato entregar o que está prometendo? Não, e se o Bolsonaro derreter, perder mais do que ele já está perdendo, né? Se ficar apoio popular, apoio da classe média, apoio de empresários, etc., esses políticos também podem rever eventuais alianças com muita facilidade. Né? E como diria o grande filósofo contemporâneo Vicente Mateus, né, isso é uma faca de dois legumes, né? Porque, afinal de contas, né, o Bolsonaro se elegeu dizendo que jamais faria esse tipo de negociação, e não construiria uma coalizão, que a política dele era a nova política, não era a velha política. De repente, ele chama para o seu governo Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, o Partido Progressista, que é o mais metido com os problemas da Petrobras e todos os outros, né? Começa a conversar com o MDB, ou seja, se alguém imaginava, né, votando no Bolsonaro, que ele não faria aquilo que é tradicional da política brasileira, e ele realmente não fez durante um ano e meio praticamente, um ano e pouco, né? Ele agora, pelo jeito, está mergulhando de cabeça no que há de mais, não só tradicional da política brasileira, mas justamente naquilo que as pessoas menos gostam nela, que é, na verdade, trocar verbas e cargos por apoio. Isso supondo que são apenas verbas e cargos, né? Se não existe algo mais aí, né? E aí, para quem se elegeu com essa credencial, aí vira estelionato eleitoral, né? Porque muita gente dizia, olha, o Bolsonaro pode ter cometido todos os erros, mas não cometeu estelionato eleitoral. Eu ouvi algumas pessoas falando coisas assim. E agora, até o estelionato eleitoral, desse ponto de vista, ele vai ter cometido, né? Digamos que a mesma derrapada, num certo sentido, né? Acho que não são coisas exatamente comparáveis do ponto de vista substantivo, mas do ponto de vista formal, dessa questão de o que eu disse a meus eleitores e o que eu acabei fazendo depois. A mesma derrapada que a Dilma dá quando nomeia o Levi para o Ministério da Fazenda, depois de ter feito a campanha batendo na Marina Silva, batendo nos banqueiros e tudo mais, de alguma forma que o Bolsonaro comete agora ao fazer acordo com o Centrão para ter apoio, né? Não, e ele corre o risco porque esses 30% que apoiam o Bolsonaro, e parece que ele joga para esses 30%, né, o discurso é para essa vacinação, funciona como uma espécie de escudo de proteção até contra o impeachment. Você não tem impeachment com 30% de apoio. Muito difícil. Né? Quase impossível, eu diria. E ainda mais, não que a gente que eu falo, aqueles que fazem oposição ou não gostam desse governo... Você é um deles, por acaso? Oi? Eu assumo que eu sou, devo reconhecer que nesse ponto eu não consigo ser neutro. Mas, assim, você não consegue nem manifestações populares, sabe? A gente está impedido disso, ou seja, esse cordão de isolamento que ele tem com esses 30%, se ele também começa a negociar muito com o outro lado, eventualmente pode derreter mais. É um cálculo que ele vai ter que fazer também, né? Eu preciso de apoio para aprovar coisas, mas também se eu faço a velha política, eu posso... meus 30% aqui podem ir em risco. Tem, sei lá, 15%, quanto por cento que são fanáticos, qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, eles vão apoiar. Eles pulam junto com o Bolsonaro no precipício. Aí que ele pode perder. E se ele perder, esse escudo for encolhendo, né, ele pode se complicar. Ele tá, assim, o Bolsonaro, eu acho que está numa situação bem difícil. E, para retomar aqui o ponto hoje nosso, esse presidente numa situação muito difícil, que vai ter que indicar 2 ministros do Supremo, né, num Congresso de forma talvez inédita, aparentemente muito resistente ao presidente da República. Quer dizer, o jogo... E o STF também nada convidativo, né? E é por isso... Desculpa. Desculpa, Fábio, eu te interrompi, desculpa. Não, só para falar que daí, voltando a coisas instituições, onde as regras são iguais, mas aí os atores estão se comportando... as substituições
interferiram muito no jogo. Quer dizer, embora formalmente as regras sejam as mesmas, nesse caso os jogadores importam muito, né? Sim. O jogo mudou. O jogo mudou, embora as regras, de certa forma, são as mesmas. Desculpa, Marjorie, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só dizer, voltando um pouco na coisa da indicação, dizer exatamente isso, que a gente começou a falar da possibilidade do PGR, o Fábio até brincou dizendo, eu não vi isso em lugar nenhum ainda, né? Mas é no sentido de que, muito provavelmente nesse cenário, é isso que eu estava tentando indicar, eu acho que a gente tenderia a ter alguém com um perfil desse, né? Alguém que ocupe ou um espaço privilegiado nas instituições judiciais, ou que seja um nome uma figura conhecida no meio jurídico, né? Mas alguém menos colada a essa agenda ideológica, né, do Bolsonaro. Então, se a gente pega, por exemplo, a questão do perfil dos ministros dele, né? Seria alguém menos, como ela chama, a ministra, que é menos Damares, né? A gente teria um ministro menos Damares, né? Quer dizer, um ministro com perfil mais Moro, talvez, né? Um pouco isso, assim. Por isso que veio ele tinha declarado há um tempo atrás, quando ele estava com uma popularidade maior e ainda conseguindo aprovar coisas no Congresso, etc., e antes da pandemia, ele falava que ele queria um evangélico, né? Ele tinha dado uma pista... Terrivelmente evangélico. Isso seria o AGU, né? Podia ser indicação. Mas hoje, talvez, isso... ele tenha menos força para poder escolher esse terrivelmente evangélico, né? É esse o ponto, Fábio, exatamente, esse é o ponto. Muito bem. Gente, acho que foi ótima essa conversa. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois aqui pela participação no canal. Espero que essa seja a primeira de várias, que a gente retome essa conversa mais à frente, e devolvo só a palavra para considerações finais de vocês. Marjorie? Não, Cláudio, agradecer só o espaço, a possibilidade de debater essas questões aqui, trazer uma contribuição ainda que mínima para esse debate, e bom te ver também, né, nesses tempos de isolamento social, a gente também vê, assim, visualizar os amigos sempre traz alguma alegria, então que bom. Obrigada. Ótimo. Obrigado a você, Marjorie. Fábio? Cláudio, obrigado. Eu já tinha expressado isso para você, achei super legal a iniciativa, está muito bem feito, alto nível. Eu acho que é uma contribuição, o canal é uma contribuição muito legal para o debate público. Então, nesse ponto, eu fico honrado de ter sido convidado. Obrigado. Prazer debater também, conversar com a Marjorie, com você. Um abraço, se cuida. Pode deixar, estamos nos cuidando aqui. Bem, e aí com essa despedida a gente fecha esse vídeo de hoje, foi ótimo e espero que todo mundo que nos assiste esteja de volta em breve. Até a próxima. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.